Olá, querido professor Valdemar na área, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje estaremos falando de lei de formação de uma função do primeiro grau. Se você não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve, ativa o sininho das notificações e dá aquele like. Pode ter certeza absoluta que essa lei de formação ela vai chegar para você numa hora abençoada. Com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas e vai aprender definitivamente a interpretar um problema que gera uma lei de formação de função, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando, beleza? Vamos lá para a aula. Então, vamos estar falando aí da nossa lei de formação. Tá aqui, ó. Aprenda fácil, porque de fato é muito fácil. Você só tem que acompanhar direitinho e prestar atenção no que é que vai acontecer. Então, primeiramente, vamos considerar o seguinte: relação entre duas grandezas. Então, o conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ele está sempre presente quando se relaciona duas grandezas variáveis, ok? Então, a gente vai verificar alguns exemplos a princípio. Então, veja bem essa situação aqui, ó. Numa panificadora, um pão de queijo custa R$ 4,50. Bem, aparentemente, uma colocação bem simples, mas preste bem atenção. Quando a gente observa aqui no balcão, aqui eu tenho a bandeja de pão de queijo, as bandejas na realidade. E observa que tem uma moça comprando aqui, vamos supor que ela esteja comprando pão de queijo, certo? Cada pão de queijo custa R$ 4,50. Mas se aqui tem pães de queijo, quantos pães de queijo você acha que tem aqui dentro? Ou seja, quanto é que ela vai pagar por esses pães de queijo que supostamente estão dentro desse saco? Então, para isso é que importa nós aprendermos a gerar uma lei de formação. Então, vamos deduzir o seguinte: eu tenho pão de queijo e tenho o preço de cada pão de queijo. Vamos considerar que ela leve um pão de queijo. Se ela levar somente um pão de queijo, ela vai estar pagando R$ 4,50. Esse 4,50, na realidade, ele é a primeira informação que eu tenho, mas a gente vai representar do modo que nos possibilite entender como é que é gerada a lei de formação. Então, isso vai ser exatamente igual a 4,50 vezes um pão de queijo. Consequentemente, se ela comprar dois pães de queijo, o que é que eu tenho? Ao invés de 4,50, eu tenho R$ 9. Quem seria esses R$ 9? Será exatamente 4,50 vezes 2. E assim por diante, três pães de queijo, eu tenho R$ 13,50, que corresponde a 4,50 vezes 3. Quatro pães de queijo corresponde a R$ 18, que é exatamente 4,50 vezes 4. Cinco pães de queijo, eu tenho exatamente R$ 22,50, que corresponde a 4,50 vezes 5. Agora, veja bem, é claro que eu poderia parar aqui no 3, porque já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Esse valor total da despesa aqui, ele não me interessa, não vai me interessar. Vai interessar, sim, que eu saiba quanto é, mas para gerar a lei de formação, eu preciso desta formatação aqui. Então, veja bem. Agora aqui vamos supor a situação da mocinha. Ela está levando um saco com alguns pães de queijo. Como eu não sei quantos são os pães de queijo, eu vou dizer então que ela está levando X pães de queijo. Tá ok? Então, qual é o valor que ela vai pagar por esses X pães de queijo? Eu não sei, porque aqui eu não sei quanto é que vale, quanto é a quantidade. No entanto, eu vou dizer o seguinte, ó, como cada pão de queijo custa R$ 4,50, então o total que ela vai pagar é exatamente 4,50 vezes X. Então, esse 4,50 vezes X é justamente a lei de formação que me expressa o valor a ser pago por X pães de queijo. Ou seja, esse valor pago vai depender, o valor pago vai depender da quantidade de pães de queijos que a moça vai levar. Esse preço que ela vai pagar vai depender do valor X que representa a quantidade de pães de queijo. Então a gente lê P de X é igual a 4,50 vezes X. Outra situação. Observa agora o seguinte, ó, um reservatório contém 500 litros de água. Uma torneira derrama neste reservatório 8 litros de água a cada minuto. Então a gente vai imaginar essa torneira derramando água. E a ideia é a seguinte:
Eu tenho aqui uma torneira, eu tenho um reservatório. Na realidade, temos duas torneiras, uma para encher e outra para tirar água do reservatório. Então, a ideia que ele está dizendo é o seguinte, ó, aqui nesse momento o reservatório está vazio. Então, vamos colocar esses 500 litros de água aqui. 500 litros. Maravilha. Aí ele fala o seguinte, a torneira vai derramar no reservatório 8 litros de água a cada minuto. Então vamos pensar. Primeiramente, eu tenho que entender o seguinte: esse tempo de vazão, no tempo zero, o que é o tempo zero? A torneira fechada. No tempo zero, eu tenho 500 litros de água no reservatório. Confere comigo? 500 litros. Bem, mas como eu te disse anteriormente, esses 500 litros aí, na realidade, ele é aquilo que eu já tenho. Só que o que vai ocorrer agora é que eu vou ligar a torneira e ao ligar a torneira, vamos determinar que passaram-se alguns minutos. Então, no primeiro minuto da torneira ligada, eu perceba que o tanque começou a encher, né? Quando o tanque enche, o que é que eu vou ter que perceber? Que passado um minuto, eu vou ter o meu 500 litros, não é verdade? Mais 8 vezes um. Por que 8 vezes um? Porque é 8 litros em um minuto. Quando se passarem 2 minutos, o que é que vai acontecer? Eu tenho 500 litros mais 8 vezes 2 minutos. Quando se passam 3 minutos, eu vou ter 500 litros mais 8 vezes 3 minutos. Quando se passarem 4 minutos, eu tenho 8 litros, ou 500 litros mais 8 vezes 4 minutos. Então percebe aqui no efeitozinho, né, que não transbordou, porque tem uma torneira fazendo o controle aqui derramando água. Agora a gente vai pensar o seguinte, vamos pensar que essa torneira aqui de controle não está, certo? Mas independente de qualquer coisa, a gente vai dizer, ó, o tanque vai encher. Qual é o tamanho do tanque? Eu não sei, isso aqui é uma situação hipotética. Vamos supor que esse tempo de vazão ele fique ligado à torneira durante um determinado tempo. Quem é esse tempo de vazão? Eu não sei quem é. Por isso, eu vou dizer que esse tempo de vazão é um tempo X qualquer, ou um tempo T. E claro, se a torneira ficar ligada por um determinado tempo, a cada minuto que ela ficar ligada, serão 8 litros a mais, ok? Então, nós temos os nossos 500 litros mais exatamente 8 vezes X minutos, ok? Então, essa é a nossa lei de formação. Agora, veja bem, a lei de formação que expressa o volume de água em função do tempo X é dado por V de X igual a 500 mais 8x. Então, claro, o volume vai depender do tempo que a torneira fica ligada. Bem, veja bem agora. Temos aqui alguns probleminhas, né? Algumas situações, problemas. Então, por exemplo, um spa anuncia perda de 3 quilos por semana. É muito bom, vou entrar lá. Uma pessoa que pesa 220 quilos interna-se nesse spa. Determine, letra A lei de formação que expressa a massa dessa pessoa após X semanas de internação, de formação, de internação. A letra B, se a pessoa ficar internada por 15 semanas, qual será a sua massa? E letra C, sabendo que a pessoa saiu do spa com 100 quilos, quantas semanas ficou internada? Bem, então nesse caso você precisa conhecer equação do primeiro grau, que é coisa bem básica de se trabalhar. Mas a princípio, para poder calcularmos as letras B e C, eu preciso da letra A, que é justamente a lei de formação. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a nossa tabela. É claro, vai chegar um momento que, devido à prática, o teu raciocínio já vai ser bem direto. Você vai conseguir montar sem precisar montar a tabelinha aqui. Então, vamos pensar o seguinte: no primeiro momento, o que é a semana zero? É exatamente aquele momento que a pessoa entra no spa. E naquele momento, ela encontra-se com 220 quilos. E claro, passado uma semana, ela vai ter alcançado o objetivo se cumprir todas as regras e vai perder 3 quilos, certo? Só que eu não vou colocar 217, porque eu preciso gerar a lei de formação. Então, eu vou estar expressando a massa que ela entrou menos a massa que ela vai perder.
Então, na primeira semana, ela vai ter 220 menos 3 vezes 1. O que é 3? A massa. E o 1, a primeira semana. Já na segunda semana, eu tenho 220 menos 3 vezes 2. Na terceira semana, 220 menos 3 vezes 3, e assim sucessivamente. Então, a gente vai considerar aqui que passaram-se X semanas, tornando o quê? Tornando esse tempo uma variável. Então, em X semanas, qual vai ser a massa que essa pessoa vai perder? Então, ela vai perder o que ela tinha, não é verdade? Vai lá, 220 menos 3 vezes x. Então, essa é a nossa lei de formação, que vai expressar a massa dessa pessoa com o passar das semanas. Tranquilo? Então, a massa vai depender da semana, das semanas que a pessoa vai ficar internada. Então, m de x é igual a 220 menos 3x. Agora, o item B pede, se essa pessoa ficar internada por 15 semanas, então percebe que 15 é o x que ela vai estar ficando lá internada. Então, x é igual a 15. A gente utiliza a lei de formação para poder trabalhar e, claro, substituindo o nosso x por 15, nós temos 220 menos 3 vezes 15, que é 45. Ok? Então, a massa da pessoa após 15 semanas vai ser 175 quilos, que na realidade ainda está muito obesa. Tranquilo? Agora, vamos supor que ela saiu do spa com 100 quilos. O que é 100 quilos? É a massa da pessoa X semanas após a internação. Então, nesse caso, a gente vai estar dizendo que M de X é igual a 100 quilos. Correto? Então, o que vai ocorrer? Pegando a lei de formação, no lugar do m de x, eu coloco 100. Aí, o que vai ocorrer agora? Uma jogadinha de equação do primeiro grau. O nosso 3x negativo passa para o primeiro membro positivo e o 100 passa para o segundo membro negativo. Então, 3x é igual a 220 menos 100, 3x é igual a 120, e claro, a gente dividindo tudo por 3, a gente tem que x é igual a 40 semanas, ok? Questão de número 2. Só para ressaltar, abrindo um parêntese aqui, esse cidadão é meu irmão, é uma homenagem a ele essa questão. Hoje ele está com o Senhor, né? Então, inspirado na fotografia, eu criei essa questão em homenagem a ele, que fala o seguinte: o açaí do Val vende o litro de açaí grosso por R$ 30 e o litro do médio por R$ 20. Isso na safra, tá, gente? Em certo dia foram vendidos 30 litros de açaí grosso e X litros de açaí médio. Então, percebe que eu tenho duas informações. Eu tenho o açaí grosso e tenho o açaí médio. O açaí grosso está me dizendo quantos litros foram vendidos. No entanto, o açaí médio não estou te informando quantos litros foram vendidos. Ok? Então, fala o seguinte. Determine, letra A lei de formação que expressa o valor arrecadado nesse dia. Então, eu preciso saber qual vai ser o valor arrecadado nesse dia para poder gerar a minha lei de formação, observando que tem uma informação que é concreta e outra que é abstrata, tá bom? Então, vamos lá. Então, o litro do açaí médio. Por que litro do açaí médio? Porque ele está me dizendo aqui que o açaí grosso vale R$ 30 e ele quer saber os litros médio, tá bom? Então vai ficar o seguinte: eu tenho, são 30 litros do açaí grosso e são X litros do açaí médio. Então vai ficar o seguinte: quando eu tiver 1 litro do médio, o que vai acontecer? Então vamos lá. Aqui a gente vai determinar o seguinte: litros do açaí médio. Por que litros do açaí médio? Porque ele já está me dando o preço do litro do açaí grosso. Tudo bem? E a quantidade do açaí grosso. Então vamos dizer que ele tenha comprado 1 litro de açaí médio. Qual vai ser a arrecadação? Vai ser exatamente os 30 vezes 30. Por que 30 vezes 30? Porque são 30 litros do açaí de R$ 30 mais 20 vezes 1. O que é esse 20? É o preço do açaí médio, ok? E esse 1 é 1 litro que ele compra.
E se forem 2 litros do médio, eu vou ter 30 vezes 30 mais 20 vezes 2. É claro que eu já poderia ter colocado 900 aqui, mas não tem problema. No final a gente coloca. Então, 30 vezes 30 mais 20 vezes 3. E se for em 4 litros médio, eu tenho 30 vezes 30 mais 20 vezes 4. Então, aqui a gente vai generalizar. Vamos supor que nesse dia ele tenha vendido uma certa quantidade. Que é essa certa quantidade? X litros. Então, para X litros do açaí médio, ele vendeu quantos litros no total? Qual foi a arrecadação dele nesse dia? A arrecadação vai ser exatamente o R$ 900 que está aqui, mais o 20 vezes o X, certo? Então, essa é a nossa lei de formação para essa arrecadação. Então, a arrecadação vai ser A de X igual a 900 mais 20 vezes X. Na letra B, ele propõe o seguinte: o valor arrecadado, sabendo que foram vendidos 30 litros do açaí grosso e 80 litros do médio. Então, agora a gente vai pegar o seguinte, ó, como já está fixo 30 do grosso, porque é o que ele vende constantemente, vamos colocar agora que o nosso X vale 80. Então, nossa lei de formação, no lugar do X, substituímos o 80, e eu tenho então o A de 80, tá, gente? O A de 80 vai ser 20 vezes 80, então o A de 80 vai ser 900 mais 1.600, que dá exatamente R$ 2.500. Então, supondo que nesse dia ele vendeu 80 litros do açaí médio, a arrecadação dele vai ser R$ 2.500. Bem, no item C é proposto o seguinte: quantos litros de açaí do médio foram vendidos nesse dia, sabendo que foram arrecadados R$ 2.000? Então, a arrecadação, ou seja, o A de X, é o nosso R$ 2.000. Então, a gente coloca aqui no item C o nosso R$ 2.000 como sendo a arrecadação. Aí coloco a lei de formação e no lugar da arrecadação colocamos o 2.000, certo? Veja bem, como eu quero calcular a quantidade de litros, o 900 que está do lado do 20x vai trocar de membro de sinal. Então, só quem vai ser movimentado é o 900. Então, o 20x permanece intacto, só que vai ficar trocando a posição agora, tá? Então, 20x igual a 2.000 menos 900. E 2.000 menos 900, a gente tem que vai dar 1.100. É claro que aqui a gente vai poder simplificar esses dois zeros, melhor, este e este, e eu tenho 2x igual a 110. Então, como 2x é 110, eu posso dizer então que o meu x ele vale exatamente 55. Logo, num dia que a arrecadação foi R$ 2.000, é porque foram vendidos 55 litros do açaí médio. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Observe na tabela a medida do lado de um quadrado em centímetros e o perímetro em centímetros. Ou seja, o perímetro vai depender do lado. Já fica de cara isso daí. Então, quando o lado mede 1, o perímetro vale 4. Se o lado mede 1,5, o perímetro. O que é perímetro? É a soma das medidas dos lados numa mesma unidade de comprimento. Ok? Então, se eu tenho que o lado vale uma unidade, o perímetro é 4 unidades. Se o lado vale 1,5, o perímetro é 6. Se vale 2, é 8, e assim sucessivamente. De modo que, se for 6, o perímetro é 24. Qual a fórmula matemática que associa a medida do lado x com o perímetro K? Então, ele está me dizendo o seguinte, ó, o perímetro, o lado é x e o perímetro é K. Como é que a gente vai fazer? Observa que eu tenho aqui alguns detalhes, né, para a gente poder explorar. Então, em primeiro lugar, eu tenho o seguinte: a lei de formação vai ser o seguinte: vamos determinar aqui o lado e o perímetro. Já tenho aqui algumas informações, eu poderia até usar essa mesma tabela, mas eu acredito que aqui na vertical fica melhor. Para lado 1, a gente tem que o K vale 4 vezes 1. Para lado 1,5, o K vale 4 vezes 1,5. Para lado 2, o K vale 4 vezes 2. Para lado 3, 4 vezes 3. E para lado x, quanto é que vale? 4 vezes x. Tá ok? Tranquilo?
Por que que isso é possível? Porque eu estou falando de um quadrado. Aí, o item B. Vamos ver o que é que o item B pede. Qual a variável dependente? Bem, esse estudo aqui da variável dependente é aquela variável que depende. Então, dependente é aquilo que depende. Então, eu tenho duas variáveis, né? X e Y. Percebe que eu só consigo determinar o K quando eu sei quem é X. Então, a minha variável dependente é exatamente a letra K. Qual a variável independente? É aquela variável que não depende de nada. Ela vai existir sem que eu precise de nada. Então, como a variável dependente é o K, a variável independente é justamente o X. Qual é o perímetro de um quadrado de lado igual a 8? Né? Então, como eu quero lado igual a 8, então o K vai ser 4 vezes 8, que vai me dar exatamente 32. Aqui tem uma duplicidade de letras, né? Então é a letra E na realidade. Letra E. Qual é a medida do lado de um quadrado de perímetro igual a 64? Então aqui você pode já determinar de cabeça ou através da lei de formação, gerando a nossa equação normal, né? Então, quando ele está me dizendo que esse perímetro, o perímetro é o K de x, então vale 64 igual a 4x. Qual é o valor que eu multiplico por 4 para dar 64? Você encontra x igual a 16. Ok? Nossa questão de número 4. Se você prestar atenção no texto, você vai perceber alguma coisa que já vimos antes. Olha lá. Um salão de beleza cobra R$ 120 pelo corte para clientes com hora marcada e R$ 100 para clientes sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável de X clientes sem hora marcada. Tá bom? Letra A. Escreva a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número X de clientes. Letra B. Qual foi a quantia arrecadada no dia que foram atendidos 16 clientes? E o item C. Qual foi o número de clientes sem hora marcada atendidos num dia em que foram arrecadados R$ 6.320? Então, veja bem. Em primeiro lugar, vamos determinar aqui a nossa letra A. Para isso, vamos colocar aqui a nossa tabelinha. Olha lá, cliente sem hora marcada. Então, para um cliente sem hora marcada, eu vou cobrar R$ 100. Haja visto que eu tenho aqui uma arrecadação de 6 vezes 120, que são os clientes que já têm hora marcada. Todo dia já tem essas seis pessoas na agenda. Então, eu tenho, primeiramente, 120 vezes 6 mais 100 vezes 1. Se forem dois clientes com hora marcada, eu tenho 120 vezes 6, ok? Mais 100 vezes 2. Se forem três clientes, 120 vezes 6 mais 100 vezes 3. E se forem quatro clientes, eu tenho 120 vezes 6 mais 100 vezes 4. É claro que 6 vezes 2 dá 72, logo esse valor aqui vai dar 720. Então vamos determinar aqui se nós tivermos exatamente X clientes com horas marcadas, sem hora marcada. Qual vai ser a minha arrecadação? 720 mais 100 vezes X, ok? Então, a nossa lei de formação, ele quer a quantia Q, não é? Então, vai ser o Q de X. O meu Q de X será 720 mais 100x. Tendo a lei de formação em mãos, a gente pode determinar a nossa letra B. Então, a nossa letra B fala o seguinte: qual foi a quantia arrecadada no dia que foram atendidos 16 clientes, certo? Quem são os 16 clientes? Certamente aqui eu tenho 6 que são com horas marcadas, tranquilo? E tenho 10 sem hora marcada. Então você precisa atentar para esse detalhe aqui. Não é o 16 no lugar do X, 16 clientes no total. Então eu retiro os que já têm hora marcada e trabalho com o que sobra. E o que está sobrando é x igual a 10. Colocamos na nossa lei de formação. Então nós temos que o A de 10 vai ser 720 mais 100 vezes 10. Ok?
que vai dar exatamente 1.000. Logo, para 10 clientes sem hora marcada, eu tenho que a minha arrecadação vai ser R$ 1.720. Então, essa foi a nossa letra B. E o nosso item C? O nosso item C pede o seguinte: qual foi o número de clientes sem hora marcada atendidos num dia em que foram arrecadados R$ 6.320? Então, percebe que aqui eu tenho a arrecadação, o A de X. Então, o A de X vale 6.320. A nossa lei de formação fica 6.320 igual a 720 mais 100x. É claro, como eu quero determinar o valor de X, ele permanece aqui e o 720 vai trocar de membro e de sinal, ok? Aqui eu tenho 6.320 menos 720 vai dar 5.600. Bem, como eu quero determinar o valor de X, eu nem preciso fazer conta, é só fazer isso aqui, ok? Então, X é igual a 56 clientes sem hora marcada. Questão de número 5. Através de um estudo sobre o consumo de energia elétrica de uma fábrica, chegou-se à equação C igual a 400T, em que C é o consumo em quilowatts-hora e T é o tempo em dias. Letra A. Qual o consumo de energia elétrica dessa fábrica em 8 dias? Letra B. Quantos dias são necessários para que esse consumo atinja 4.800 kWh? E a letra C. Se a empresa adquirir mais uma nova máquina que consuma 200 kWh diários, qual deve ser a equação que descreva o consumo total da fábrica em função do tempo? Então, vamos agora para o nosso item A. Qual o consumo de energia elétrica dessa fábrica em 8 dias? Então, veja bem, o tempo é 8. Como o tempo é 8, eu vou só substituir na fórmula, né? Então, eu tenho C de T, ou C de 8, igual a 400 vezes 8. Logo, vai ser de 3.200 kWh dia. Quantos dias são necessários para que o consumo atinja 4.000 kWh? Então, nesse caso, ele está me dando o consumo. Vou trocar a cor dessa caneta aqui. Ele está me dando o consumo. Se o consumo é 4.800, então, no lugar do consumo, eu vou colocar o 4.800, certo? De antemão, eu posso simplificar aqui e determinar qual é o valor que eu multiplico por 4 para dar 48. Ou você pode passar o 4 dividindo. Isso vai nos dar que T vale exatamente 12. Tá bom? 12 o quê? 12 dias. E a nossa letra C? A nossa letra C, se a empresa adquirir mais uma nova máquina que consuma 200 kW diário, qual deve ser a equação que descreva o consumo total da fábrica em função do tempo? Então, o consumo total vai ser o quê? Vai ser a soma dos dois consumos. Tá ok? Nesse caso, o que é que temos? Os dois consumos, que vai dar exatamente 600T. E agora vamos para a nossa questão de número 6. Um fazendeiro estabelece o preço da saca de café em função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador através da equação patati-patatá, em que P é o preço em dólar e X é o número de sacas vendidas. Letra A. Quanto deve pagar por saca um comprador que adquirir 100 sacas? Então, percebe que nesse caso aqui, o nosso X representa a quantidade de sacas. Letra B. Quanto deve pagar por saca um comprador que adquirir 200 sacas? Opa! Então você vai perceber que aqui na realidade é o mesmo procedimento, porque ele está perguntando quanto deve pagar e aqui também quanto deve pagar e está dando as quantidades de sacas. Já no item C,
Sabendo que o comprador pagou US$ 54 por saca, quantas sacas ele comprou? Aí já é uma outra situação. Então vamos lá para o nosso item A. Vamos para o nosso item A. Quanto deve pagar por saca um comprador que adquirir 100 sacas? Se ele vai adquirir 100 sacas, então eu vou estar dizendo que X vale 100, ok? E temos então o nosso X no lugar dele, colocamos o 100. Então, P igual a 50 mais 200 por X. Então, P de 100 é 50 mais 200 por 100, claro, aqui vai dar 2, e a pessoa vai pagar por 100 sacas US$ 52. Vamos para a nossa letra B de bola, que fala o seguinte: quanto deve pagar por uma saca um comprador que adquire 200 sacas? Bem, se ele quer 200 sacas, é óbvio que é só pegarmos esse valor de x e substituir aqui na função. Então vai ficar P de 200 igual a 50 mais 200 dividido por 200. E claro, 200 dividido por 200 é exatamente igual a 1. Então P de 200 vai ser igual a 50 mais 1. Logo, para 200 sacas, o preço vai sair por US$ 51. Ok? E letra C. Sabendo que um comprador pagou US$ 54 por saca, quantas sacas ele comprou? Aqui tem que ter um pouco de atenção com relação a algum procedimento. Por exemplo, o P de X vale 54, então eu tenho 54 igual a 50 mais 200 por X. Veja bem, você não pode pegar esse X aqui e passar para cá multiplicando. Por quê? Porque tem essa parcela aqui ainda. Então, a parcela 50 é que vai primeiramente trocar de membro e trocar de sinal. Então, vai ficar 50 menos 54 menos 50, que é igual a 200. 54 menos 50 vai dar 4. Então, veja bem, o que é que eu faço com 200? Por quem eu divido 200 para dar 4? Você pode passar o x para cá multiplicando, vai ficar 4x igual a 200, ou você pode falar direto que x é igual a 50, certo? Então, uma pessoa pagar US$ 54 é porque ela comprou somente 50 sacas de café. Uma indústria tem custo fixo de R$ 24.000 para produzir uma certa quantidade de peças, mais um custo adicional de R$ 400 por cada peça produzida a mais. Determine qual o custo de 47 peças. Letra B. O número de peças adicionais produzidas, sabendo que o custo final foi de 72 mil. Só que detalhe, observa que nesse problema não está sendo pedido a lei de formação, mas a gente precisa gerar a lei de formação. Então, para gerar a lei de formação, o que eu vou ter que fazer? Pegar e trabalhar para essas 50 peças, 47 peças. Então, peças adicionais. Então, eu vou dizer, se eu tiver uma peça adicional, eu vou ter um custo fixo de 24 mil mais 400 vezes um. Se forem duas peças, 24 mil mais 400 vezes 2. Três peças, 24 mil mais 400 vezes 3. Quatro peças, 24 mil mais 400 vezes 4. Então, percebe que esse valor que está aqui, a quantidade de peça é variável. Então, para uma quantidade X de peças, eu vou obter exatamente 24 mil mais 400 vezes X, ou 400x, certo? Então, como ele quer determinar essa quantidade de peças, vamos lá então dizer o seguinte: o nosso custo vai ser C de x igual a 24 mil mais 400x. Então, para resolvermos a letra A, a gente vai ter que dizer então que o nosso valor de x ele vale 47. Tá ok? Então, 47. Então, C de 47 é 24 mil mais 400 vezes 47. Então, C de 47 é 24 mil mais 18.800. Que somando isso aqui, nós temos que o nosso custo vai ser R$ 42.800. Ok? Então, essa foi a nossa letra A.
Vamos agora para a nossa letra B. Letra B fala o seguinte: o número de peças adicionais produzidas, sabendo que o custo final foi de 72 mil. Primeiramente, a gente tem que lembrar que essa quantidade aqui, esse valor, é o custo final. Para isso, eu preciso da minha lei de formação. Então, no lugar do custo final, eu vou colocar 72 mil. Então, 72 mil é igual a 24 mil mais 400x. Então, 24 vai trocar de membro e de sinal. Então, eu tenho 72 mil menos 24 mil vai me dar 48 mil, igual a 400x. É claro que eu poderia fazer isso aqui direto, ó. Tudo bem? Que vai estar dando quanto aqui? 480 por 4 vai dar 120, não é verdade? Ou simplesmente passa dividindo. Simplificando, resposta 120. Ou seja, para 72 mil reais, eu vou ter 120 peças. Ok? Questão de número 8. Uma editora cobra o valor de R$ 500 para imprimir uma certa quantidade de livros e mais um adicional de R$ 4 por cada unidade impressa a mais. Letra A lei de formação. É bem similar à questão anterior. Então, vamos pegar aqui a nossa lei de formação. Para livro adicional, eu tenho, se for um livro, eu vou ter 5 mil mais 4 vezes 1. Se forem 2 livros, é 5 mil mais 4 vezes 2. 5 mil mais 4 vezes 3 e 5 mil mais 4 vezes 4. Consequentemente, generalizando, eu tenho que para X livros teremos 5 mil mais 4 vezes X, ou 5 mil mais 4x. Então, essa é a nossa lei de formação. O valor será esta função. A letra B. Quantas unidades X devem ser impressas para que a editora receba 8.480 de um cliente? Ou seja, este aqui é o V de X, certo? Então, V de X é 8.480, que vai entrar no lugar do V de X. Então, 8.480 igual a 5 mil mais 4x. Então, vai trocar de membro 5 mil, vai ficar 8.480 menos 5 mil, que vai dar exatamente 3.480. E aqui eu vou ter que esse valor 3.480 dividido por 4 vai dar 870 livros. Tá certo? Então, foi a nossa letra B de bola. Tranquilo? Galera, é o seguinte, ó. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, te inscreve no canal. Ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser informado quando outro vídeo for publicado. E dá aquele like maroto para que o YouTube entenda que foi relevante, que esse assunto é relevante, e ele vai distribuir para mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando. Tá ok? Então, qualquer coisa, deixa aí no comentário. Não te esquece. Te inscreve. Um abraço.